Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal. Quem vai assistir pelo YouTube, o canal Palavras do Avivamento, e quem vai assistir pelo Facebook, ela é cristão. Tenha uma ótima sexta-feira, o começo de um ótimo final de semana. Muito obrigado a você que está me acompanhando, está assistindo aí a nossa série de leituras expositiva da Palavra de Deus, que é a verdade. Palavra de Deus, que é a verdade, que não muda nunca e jamais. Então, muito obrigado, você que está acompanhando aí, sempre nos assiste. Você que está no YouTube, não esqueça de dar o joinha, o like. Na descrição de baixo aí desse vídeo tem uma mão joinha, você clica nela, que assim o conteúdo é compartilhado com mais pessoas. Então, se você acha o conteúdo bom, gosta desse tipo de conteúdo, então já nos ajude aí, que é muito importante para você ajudar o canal a crescer. Se você não clica no joinha, se você não compartilha, se você não deixa comentário, o canal não cresce, o canal fica estagnado. E aí mais pessoas poderiam ser alcançadas, não serão alcançadas, porque você não deu o joinha e não fez um comentário. Mas se não quiser fazer o comentário, não tem problema, também pode deixar o pedido de oração, que eu já vou orar. Eu estarei orando por você, por sua casa, sua família, ou um pedido específico aí que você colocar. Segundo a vontade de Deus, Deus fará para a glória e louvor do nome dele. Então, todo esse trabalho que eu faço aqui no canal Palavra Viva, né, que é o canal onde eu estou trazendo uma leitura expositiva da palavra de Deus, que é algo que foi abandonado, esquecido no passado, que é o amor pela palavra, porque Cristo é o Logos, é a palavra de Deus. Então, logo, Jesus diz: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem me ama, me ouve. Quem ama Jesus, ouve Jesus. E Jesus é revelado desde Gênesis, capítulo 1, até no final do Apocalipse. Então, aqui está Jesus falando sobre nós. Então, se queremos ter comunhão com Jesus, temos que ler a Bíblia, uma leitura expositiva de Gênesis a Apocalipse, para termos um relacionamento pessoal com Cristo. Essa aqui é a minha Bíblia de estudo, super recomendo essa Bíblia de estudo de Scofield. Está ao contrário aí por causa da câmera, eu vou inverter a câmera aqui, para que você leia aí o nome, ó. Scofield é um escritor, tá? É um escritor da palavra de Deus, tá? Então tá aí a Bíblia de Scofield, super recomendo essa Bíblia, é uma ótima Bíblia de estudo da editora Vida, pela diagramação, capa de luxo, muito bonito. Custa um pouquinho caro, né? Vai custar em média aí fora da promoção, ela custa uns 240, 250 reais mais a entrega. Se você pegar a editora Vida, tá numa super promoção, Bíblia Scofield, Bíblia de estudo, você vai pagar uns 180 nela aí. E dependendo do que for, você pega até um frete de graça, mas precisa confirmar lá no site quanto ao frete de graça, porque eu não sei se realmente está de graça o frete, tá? Mas qualquer coisa, o frete para uma transportadora aí é baratinho, chega para você super rápido, bem rapidinho, você vai ter a sua Bíblia de estudo na tua mão, para você começar a ler a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus. Eu super recomendo essa Bíblia por causa dos estudos de rodapé e por causa das referências. Ela é uma ótima Bíblia de estudo, ela tem um conteúdo muito grande. Ó, ela, isso aqui tudo, ó, é nota de rodapé, estudo teológico para você aprender, ó, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, nota de rodapé, ó. Nota de rodapé, os textos, no meio a referência. A referência dessa Bíblia no Velho Testamento é no meio. E no Novo Testamento é nas bordas, ó. Tá vendo? Nas bordas. Dos dois lados, tá vendo aqui, ó? As bordas aqui, ó. Aqui fica as referências cruzadas, que tanto
é bom para o estudo da palavra de Deus. E hoje, nessa feita, nós vamos iniciar a leitura das cartas. Hoje nós vamos ler duas ao mesmo tempo. Nós vamos encerrar aqui essa leitura das cartas de João. A gente já leu e teve o discernimento de primeira carta de João. Hoje nós vamos ler a segunda carta de João e vamos ler a terceira carta de João e trazer o discernimento, o entendimento da palavra de Deus que Deus tem, né? O Espírito Santo tem para nos dizer, para nos ajudar a compreender aqui esses textos de João. Então hoje no programa Palavra Vida nós vamos estar trabalhando em cima dessas duas cartas abençoadas que ajudou muito e trouxe muito esclarecimento e ajuda aos irmãos daquela época, um tempo que estava tendo muita seita, muita heresia, muita confusão a respeito da palavra de Deus. Então vamos para o nosso momento de oração. Você que está assistindo, quiser deixar um pedido de oração, aí embaixo no Facebook tem a janelinha de fazer comentário. Para você que vai estar assistindo pelo YouTube, eu só posso orar no outro dia, porque no outro dia é que eu vou gravar um outro vídeo, então não tem como eu estar orando ao vivo por você, por sua família no YouTube, porque eu faço um download, eu baixo do Facebook e posto no YouTube, imediatamente depois de eu encerrar o vídeo. Então vamos para a nossa oração aqui no programa Palavra Viva, um programa dedicado à exposição da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, porque não há outro Deus além de Ti. Santo, santo e maravilhoso é o Teu nome, ó Deus, que Tu criaste os céus e a terra, todas as coisas para louvor e glória do Teu nome, Senhor, e assim continua sendo, Senhor. Senhor Deus, confessamos que não há outro Deus a não ser ao Senhor, e não há outro filho, não há outro a quem deva dar toda a honra, toda a glória e todo louvor, toda a salvação nessa terra, a seu Filho amado Jesus Cristo, Yahushua Hamashia, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por essa salvação. Senhor, que essa palavra aqui vai ser dita, Senhor, no programa Palavra Viva, vá de encontro com a necessidade daqueles que querem. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu inicio esse programa colocando tudo isso diante do Senhor, para louvor e glória do Teu nome, que é um nome glorioso, majestoso, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor Deus, abençoa, Senhor. Abençoa esse trabalho, abençoa essa leitura expositiva da Tua palavra. Primeira carta de João, segunda carta de João. Que assim seja, Senhor, para que os ouvidos ouçam, para que as pessoas entendam, para que a sua igreja desperte e acorde para a necessidade da leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, para o amadurecimento e o aperfeiçoamento da fé do cristão, para que ele cresça, amadureça e se desenvolva e dê fruto neste mundo, que é completando e fazendo a obra iniciada pelos apóstolos, por João, por Pedro, por Tiago, por todos aqueles que serviram e trabalharam nesse ministério, por Paulo, por Judas. Ó Senhor nosso Deus, que essa palavra de entendimento entre nas mentes, nos corações. Aquelas pessoas que estão precisando da palavra de salvação. Está precisando, Senhor, ser liberto das trevas, para que saiam das trevas para a sua maravilhosa luz. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu poder. Abençoa, Senhor, esse estudo agora, segunda carta de João e terceira carta de João. Que essa palavra seja abençoada na vida daqueles que estão assistindo agora, aqueles que vão assistir depois. Guarda, proteja todos os irmãos de todas as igrejas, primeira igreja batista de Calumbi, igreja presbiteriana, as assembleias e todas as outras igrejas, Senhor, que se encontram nessas cidades, Calumbi, Serra Talhada, estado do Pernambuco, Brasil, nos continentes, em todos os lugares, ó Pai amado, Pai querido. Derrama da tua graça, do teu poder. Nos abençoa, Senhor. Abençoa este povo.
Abençoa, Senhor, e não deixa essas pessoas confusas. A tua palavra seja ouvida por aqueles que estão apenas querendo ouvir algo, seja lida por aqueles que apenas querem ler algo, seja assistida por aqueles que querem apenas assistir alguma coisa. Em nome de Jesus, ó Pai, que as portas da graça, do amor, se abra para essas pessoas aqui na terra. Derrama do teu amor, da tua misericórdia. Nos ajude, Senhor, a estar fazendo a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a viver de acordo, Senhor, com o teu querer aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, ó Pai. Abençoa as famílias, as casas, o olho que vê, o ouvido que ouve. Assiste esse vídeo, ó Senhor. Abençoe. Derrama da tua bênção, começando pela salvação. Salva, restaura esses lar, essas famílias, pessoas que estão no leito dos hospitais, pessoas que não vê uma saída, não vê uma luz no final do túnel, não enxerga uma possibilidade de mudança. Por isso, ó Pai amado, Pai querido, derrama do teu poder, derrama, Senhor, da tua bondade e salva essas pessoas através da leitura da tua palavra, que elas possam ouvir, entender e compreender, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Para louvor e glória do teu nome. Guarda todas as igrejas. Coloque na consciência todos os pastores e líderes, Senhor, presbíteros, diáconos, anciões, evangelistas, todos, Senhor, que tem um ministério na igreja, Senhor. Coloque o desejo profundo da leitura, da exposição, da leitura da palavra de Gênesis e Apocalipse. Faça isso, ó Pai, para o bom andamento da sua igreja, para o crescimento e o desenvolvimento da tua igreja, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Eu peço isso, Senhor. Faça, Senhor, isso, Senhor, neste povo, nessa nação, para o louvor e glória do teu nome, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, nos livre de todo mal, livre, Senhor, e ajude todo necessitado que precisa do Senhor nesse dia, nessa hora, que não tomou um café, não comeu um pão, não se alimentou. Ajuda essas pessoas, ó Pai, a se alimentar, a comer e a viver de acordo com a tua vontade aqui nessa terra. Derrama da tua salvação e da tua graça sobre cada vida que vai assistir agora, ou que assistirá depois no YouTube. Abra o entendimento, abra a compreensão, para que eles entendam essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vocês são umas bênçãos nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nesse dia. Então, dessa feita, meus irmãos, nós vamos para a leitura segunda carta de João. Deixa eu ler aqui o autor dessa carta é o apóstolo João. Ele vai falar sobre o mandamento de Cristo, escrito entre um ano 90 e 95 aproximadamente, até 100 anos, tá? Porque nós não temos a certeza de quantos anos João morreu. Provavelmente ele morreu entre o 90 e o ano 100 depois de Cristo. Aí a segunda epístola de João, por causa de sua saudação, tem sido motivo de muito debate. Por causa da saudação que ele vai dar, tem sido motivo de muito debate. Alguns eruditos afirmam que as palavras "a Senhora eleita" personificam uma das igrejas do primeiro século. Outros supõem que se refere a alguma senhora cristã de alta posição que o apóstolo João conhecia. Ainda que breve, a epístola não é destituída de importância. Pelo contrário, sua mensagem urgente centraliza-se na verdade, em sua relação com a vida cristã. Com o termo verdade, João não faz alusão apenas ao capítulo das verdades reveladas, conjunto das verdades reveladas, as Escrituras,
mas também ao Senhor Jesus Cristo, que, como tema principal das Escrituras, é a verdade encarnada. A epístola pode ser dividida da seguinte maneira: introdução, verso 1 a verso 3, aí a parte 1, o caminho da verdade e do amor, do verso 4 ao verso 6, segunda parte, o sinal do enganador, o anticristo, versos 7 a 11, e conclusão 12 e 13. Então, vamos para a leitura da palavra. A palavra do nosso Deus. A palavra é alimento. Ela é o pão vivo. Então vamos lá. Eu, presbítero, ou ancião, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo de verdade. Como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido o mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Jesus tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensina a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. E vamos para João 6. Carta de João. Terceira carta de João. Vamos entender aqui. A terceira epístola de João, endereçada a Gaio, amigo do apóstolo João, repreende Diótrefes. Este havia usurpado a liderança
em uma das igrejas, rejeitando com difamações a autoridade de João. Esse homem se negava a receber os irmãos, pregadores itinerantes, ministros que visitavam a igreja local, verso 5, 8, e excomungava aqueles que os recebiam. Diótrefes se destaca como exemplo de ambição tirânica na igreja. Em contraste com ele, encontramos também a breve descrição de dois outros homens, Gaio, digno de ser notado por sua vida cristã sólida, evidenciada especialmente na prática da hospitalidade para com os ministros itinerantes, e Demétrio, crente de distinta reputação, que vivia na verdade. A epístola como um todo apresenta um panorama breve, mas vívido, da vida e da igreja no final do primeiro século. A terceira epístola de João pode ser dividida da seguinte maneira: introdução, verso 1 a 4. Primeiro, hostilidade para com os ministros itinerantes, verso 5 a 8. Terceira parte, de Diótrefes, sua prepotência e atitude perversa, 9, verso 9 a 11. Terceiro, Demétrio, sua piedade, verso 12, conclusão, verso 13 a 14. Então vamos aqui, né, ler agora. Saudações. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria de saber que meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram, eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir a necessidade deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor. Em gregos, eles saíram por causa do nome e não aceitam coisa alguma dos que são de fora, em grego dos gentios. Assim nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de que nos tornamos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas de Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, eles os expulsam da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece. Todos, todos, incluindo a própria verdade, fala bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele. E vocês sabem que falamos a verdade. Conclusão. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente. A paz seja com vocês. Seus amigos daqui mandam lembranças.
por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Então, assim, a gente tem a leitura da carta de João 1 e 2. Agora, no programa Palavra Viva, o programa que tem por finalidade a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Lembrando que aqui nesse canal que vocês estão assistindo pelo YouTube, quem não está no YouTube, vai na descrição do vídeo no Facebook, clique em cima do link que está aí descrito, né? Link do canal no YouTube, clique em cima do link, vai lá e se inscreva no canal. Tá? Entra no canal, vai estar lá, inscrever, aí você se inscreve, não escreve. Se inscreve no canal, aí tem um sininho, vai aparecer um sininho, na hora que você se inscrever, vai aparecer o sininho, você vai lá em cima, no primeiro sininho e marca ele. Porque marcando o primeiro sininho, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai notificar para você do vídeo que foi postado ou uma live ao vivo. Então faça isso, para que essa palavra seja espalhada cada vez mais dentro dessas redes sociais, aonde as trevas habitam e tem levado muitas pessoas à destruição e à miséria e ao engano. Então, em vez de ficarmos perdendo tempo zapeando de vídeo em vídeo, considere ter um tempo todos os dias de pelo menos 1 hora de entrar no meu canal, né, que é o canal Palavra do Avivamento, e eu tenho a leitura expositiva e explicando a palavra de Deus desde o primeiro capítulo de Gênesis até o livro de Jó e depois também até o livro de Números, capítulo 3. Eu vou dar sequência mais para frente da leitura expositiva do livro de Números, na Torá, no Velho Testamento, para que assim eu progrida e avança nessa exposição da palavra de Deus. Então vai lá e assista. Maratone no final de semana, amanhã, sábado, você não tem o que fazer. Coloca na sua TV, procura o canal Palavra do Avivamento e começa a assistir desde lá do caça lá o capítulo, a explicação do capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, e depois entra numa sequência até Números capítulo 3. Também tenho a leitura expositiva do Evangelho de João, completo já terminado, e também a primeira carta de João também já está terminada, e hoje eu vou fechar com a carta 2 e 3 do nosso apóstolo João. Então, você que quer aprender e entender a história da palavra de Deus junto comigo, então vá no meu canal, se inscreva no canal, dá o joinha lá, né, que é o like no vídeo que você estiver assistindo, e comece a assistir a série inteira lá do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e o livro de Jó e o Evangelho de João. Nessa certa-feira, agora vamos para o discernimento desses dois capítulos. Então aqui a gente tem a seguinte um olhar aprofundado sobre 2º e 3º João, discernimento em tempos de conflitos. Estava havendo conflitos. As epístolas de 2º e 3º João, embora breves, oferecem um panorama vívido dos desafios e das dinâmicas internas das primeiras comunidades cristãs no final do primeiro século. Então, ela é aqui uma breve descrição de problemas e dificuldades
que aquelas igrejas já estavam enfrentando no seu período de primeiros 100 anos, que tem muita heresia, essas heresias vão se aprofundar, arraizar, e vai ter muitos adeptos e muitas igrejas vão entrar no caminho do desvio. Toda vez que há um grande avivamento, um despertar para a busca de Deus, conforme vai passando os anos, há uma tendência natural desse mundo caído, é um trabalho intenso do maligno, porque essa é a estratégia que ele toda a vida usou, que é a infiltração com heresias. Ele fez isso com Eva. Lá no reino de Deus, ele entrou com a mentira, né? Por isso que Jesus fala que os homens que seguem os padrão de Satanás, que ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade, porque quando Satanás mente, ele fala daquilo que ele é próprio, é dele, ele é o pai da mentira, ele inventou a mentira, que é misturar as coisas, a sua fala, a fala de Satanás, com a palavra de Deus. Ele fez um sincretismo ali religioso, misturando a verdade com a mentira. E mesmo a verdade misturada com a mentira não é a verdade. É a verdade deturpada, enganada. É que nem um prato de arroz e feijão em mistura, muito gostoso e salada, só que o feijão está azedo. Então não adianta todas as outras coisas ser boas quando o feijão que penetra todas as coisas está azedo. Então isso é que essas seitas heresias está fazendo no primeiro século. E João vai combater isso. Na primeira carta de João, ele é enfático em mostrar a realidade, né, daqueles que querem viver uma vida piedosa diante do Senhor e as lutas enfrentadas. E aqui, primeiro e segunda João, e terceira João não é diferente. Escrito em um período de crescente perseguição externa e mais perigosamente de infiltração de falsos ensinamentos. Estas cartas, atribuídas ao apóstolo João, que se identifica como o presbítero, serve como guias pastorais cruciais, focando na importância da verdade, do amor e da hospitalidade seletiva. Que aquele camarada lá estava fazendo, estava selecionando quem ia hospedar ou quem não ia. Ele queria hospedar as pessoas que era de acordo com a filosofia, com a ideologia de interpretação segundo ele, e não segundo a verdade. Contexto e datação. Um tempo de prova para a igreja primitiva. Acredite-se que ambas as cartas foram escritas aproximadamente entre 70 e 100 anos depois de Cristo. Um período em que o apóstolo João, já em idade avançada, provavelmente residia em Éfeso, um importante centro do cristianismo primitivo. Esta era foi marcada por uma intensa atividade missionária, mas também pelo surgimento de heresias, em particular o docentismo. O docentismo é uma doutrina falsa. Uma doutrina que negava a plena humanidade de Jesus Cristo, afirmando que ele apenas parecia ter um corpo físico, mas ele não tinha um corpo físico. Então eles diziam que Jesus parecia, porque ele era Deus, ele era uma divindade, então ele não poderia ter um corpo físico, porque o corpo, segundo eles, e junto com outras heresias, junto com, né, a, o fala, meu Deus, junto com as seitas, aqui ele fala do docentismo, né? Tinha as seitas dos, meu Deus, como é que é o nome que se dava a eles? De
gnosticismo. Então, essa era uma vertente aí do gnosticismo, que acreditava que Jesus só veio em espírito. Ele parecia ter corpo, mas não tinha um corpo físico. É necessário, é neste cenário de fervências teológicas e de necessidade de discernimento que as cartas de 2º e 3º João foram concebidas, não como tratado teológico abrangentes, mas como respostas diretas e práticas a situações específicas enfrentadas por igrejas locais. Segundo João, um apelo à verdade e à precaução do propósito central. A segunda epístola de João é um veemente alerta contra os falsos mestres e um chamado à perseverança na sã doutrina. O apóstolo escreve à senhora eleita e aos seus filhos, uma linguagem que pode se referir a uma igreja local específica e seus membros, ou simbolicamente a uma igreja como um todo. O propósito principal da segunda carta de João é instruir os cristãos a não darem guarida ou apoio a pregadores itinerantes que disseminavam ensinamentos heréticos, especialmente aqueles que negavam a encarnação de Cristo. João é categórico ao afirmar: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho, segundo João 1,9. Temas em destaque: a primazia da verdade. A carta enfatiza a importância de andar na verdade, que está intrinsecamente ligada à confissão de que Jesus Cristo veio em carne. Tá vendo? Então, aqueles que confessam a verdade, confessam que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou. Porque um corpo que não é corpo de verdade não pode morrer. Como é que é esse corpo? O mandamento do amor. O amor fraternal é um tema central, mas João o condiciona à verdade. O amor não deve ser cego a ponto de comprometer a sã doutrina, a hospitalidade cautelosa. Em uma cultura onde a hospitalidade era uma virtude cardeal, a instrução de João para não receber em casa nem saudar os falsos mestres, segundo João 10, era uma medida drástica, mas necessária para proteger a integridade doutrinária da comunidade. Esta era uma forma de excomunhão social que visava conter a propagação da heresia. Em suma, segundo João, serviu como um mecanismo de defesa teológica para as igrejas, capacitando os fiéis a discernir entre os verdadeiros e os falsos missionários e a tomar uma posição firme contra o erro. Terceiro João, um elogio à hospitalidade e à verdadeira liderança, propósito central. Em contraste com a advertência de 2 João, a terceira epístola de João é uma carta de recomendação e encorajamento, dirigida a um líder cristão chamado Gaio. A carta o elogia por sua fidelidade e, especialmente, por sua generosa hospitalidade para com os missionários cristãos genuínos. O propósito central de 3 João é duplo: encorajar a comunidade do apoio aos obreiros cristãos, de itinerantes e, ao mesmo tempo, condenar a atitude de Diótrefes. Condenar a atitude de Diótrefes, um líder arrogante e dominador que se recusava a receber os enviados de João e excomungava aqueles que o faziam. Tema em destaque:
a hospitalidade como um serviço cristão. A carta exalta a prática de acolher e sustentar os missionários como uma forma de cooperar com a verdade. 3 João 8. A hospitalidade de Gaio é vista como um sinal de sua fé genuína e de seu amor pela obra de Deus. O perigo do orgulho e da tirania na liderança. Diótrefes é apresentado como um antimodelo de um líder cristão. Sua ambição por primazia, sua recusa em submeter-se à autoridade apostólica e sua hostilidade para com outros cristãos. A sua hostilidade para com outros cristãos representavam uma séria ameaça à unidade e à missão da igreja. O testemunho da verdade. A carta também recomenda um certo Demétrio, de quem todos dão testemunho e a própria verdade. 3ª carta de João 1,12. Contrastando sua conduta com a de Diótrefes e apresentando-o como um exemplo a ser seguido. Portanto, 3ª carta de João ilumina as lutas internas de poder e autoridade na igreja primitiva e destaca a importância de apoiar os verdadeiros ministros do Evangelho. Destaca a importância de apoiar os verdadeiros ministros do Evangelho em oposição a líderes autocráticos e divisionistas. Duas faces da mesma moeda. Ao serem lidas em conjunto, segundo Terceiro João, oferecem um discernimento equilibrado e essencial para a vida da igreja, em qualquer época. Elas são como duas faces da mesma moeda. Segundo João ensina a discernir e rejeitar o erro. Terceiro João ensina a discernir e acolher a verdade. Ambas as cartas revelam que o amor cristão deve ser exercido com sabedoria e discernimento. O amor não endossa o erro, nem se submete à tirania. Pelo contrário, o verdadeiro amor se alegra com a verdade. 1 Coríntios 3, 13 e 6. E se manifesta no apoio prático àqueles que a proclamam. Para os leitores originais, estas breves epístolas foram vitais para a sobrevivência e a pureza doutrinária de suas comunidades. Elas os equiparam a enfrentar os desafios de falsos ensinamentos e de lideranças problemáticas, reforçando a centralidade de Cristo e a prática do amor, fundamentado na verdade. Para os leitores de hoje, elas continuam a ser um poderoso lembrete da necessidade constante de vigilância, discernimento e um compromisso ativo com a verdade do Evangelho. Então, aqui é um breve discernimento de 1ª e 2ª carta de João. E assim a gente vai encerrando essa transmissão por hoje, aqui no programa Palavra Viva. Você que chegou agora, caiu de paraquedas, volte lá no início desse vídeo e assista ele desde o início para você entender do que nós estamos falando e apresentando aqui, junto com a palavra de Deus, que é a verdade absoluta e que não há outra verdade a não ser essa verdade. Então vamos orar e encerrar mais uma leitura. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por essa palavra, por esse estudo, por esse discernimento a respeito dessas duas cartas maravilhosas, que deu fundamentação e norteou o segmento da tua igreja e do teu povo. Assim também hoje usa essas mesmas cartas, essas mesmas palavras,
para nos aperfeiçoar, para nos perdoar, mostrando a diferença entre o certo e o errado. Nos ajude nisso, ó Pai querido e Pai amado, derramando a Tua graça, da Tua salvação, abençoada sobre as nossas vidas. E todos aqueles que precisam do Senhor, hoje, nesse dia, abençoa, resgata, chama, liberta, para louvor e glória do Teu amado nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai amado, Pai querido. Abençoe a vida de cada um que assistiu, cada um que acompanhou até agora. Vá na vida dessas pessoas, transforme elas de dentro para fora. Pessoas que estão no leito dos hospitais, pessoas que estão padecendo, precisando da tua bênção. Abençoe essas vidas, Senhor. Abençoe. Não permita que a maldição entre na vida do meu filho para acabar com a sua saúde, acabar com o seu casamento. Senhor Deus, ajude, Senhor, a sua igreja, que com certeza casará com o Senhor no dia da bodas do Cordeiro. Estaremos diante do Senhor. Paulo fala em Efésios 5 que nós somos a noiva de Cristo, o qual ele tem um compromisso firmado, casamento lá na bodas do Cordeiro. Então, Senhor, prepara a tua igreja para estar cada vez mais limpa. Traga um avivamento lavando a sua igreja pela palavra. Coloque pelo Espírito Santo nas mentes e nos corações de todos os pastores, líderes, diáconos, presbíteros e anciãos de todas as igrejas do Brasil, que eles comecem a leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Pai. Coloque esse poder da tua palavra na mente e nos corações, para que haja uma mudança de verdade, um avivamento verdadeiro que vem pela leitura da tua palavra, e não por palavras, por hermenêutica e exegeses do homem, não pela força do homem, pelo conhecimento e sabedoria do homem, mas pelo teu poder do Espírito Santo, ó Deus. Assim como João que combatia as heresias, que escreveu essas cartas, assim também é o Espírito Santo. Entre nas igrejas de hoje, transforma essas igrejas de dentro para fora, através da leitura da tua palavra, ó Pai. Faça, Senhor, com que eles entendam e compreendam a necessidade urgente, na paciência, de ler e expor a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, aos olhos, ouvidos, bocas e mente e coração de todos os crentes dessa época, Senhor. Aviva esse povo, ó Pai, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus querido, Deus amado, Deus bendito. Transforme essas vidas, Senhor. Transforme, muda e abençoa todas as igrejas, todos os pastores e líderes anciãos. Abençoa, Senhor, e abre a mente e o coração para que eles entendam a necessidade da exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus. Vá nos leitos dos hospitais, as pessoas que estão passando por problema, por dificuldade, pessoas que estão pensando em dar cabo da sua própria vida. E não existe mais. Em nome do Senhor Jesus, ajuda, Senhor. Nos ajude para a glória de Deus. Amém e amém. Então, muito obrigado, meus irmãos, que ficou aí até agora. Não se esqueça de dar o joinha, o like, se inscreva no canal quem não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer e Ele há de querer.